Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do livro de Romanos. Nós vimos que a justificação se dá pela fé em Jesus Cristo. E a justificação pela fé em Jesus Cristo, ela traz paz com Deus. Porque a paz é um fruto, né? Um fruto do Espírito Santo. Mas agora, no capítulo 6, Paulo vai falar que nós somos livres do pecado pela graça. A graça é o fundamento da nossa salvação. Jesus, na cruz, ele trouxe a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Embora exista uma corrente de pensamento, né, da linha reformada, que todos se tornaram corrompidos pelo pecado e são incapazes de escolher o bem para questões espirituais. E Deus escolhe alguns para a salvação pela sua graça, né? E não há nenhuma atitude ou resposta humana. E que Jesus morreu apenas por os eleitos. E a graça é irresistível. Uma vez que você recebe a graça, você não rejeita essa graça. Mas o fato é que, vamos entender que a graça é a causa da salvação do homem. E ela ensina que a graça não é irresistível. E a morte de Jesus foi por todos, não foi apenas por aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, né? E a eleição, sim, mas a predestinação, sim, mas eleitos de Deus são o quê? São aqueles que vão ouvir a palavra de Deus, aqueles que vão ser regenerados pelo Espírito Santo, vão nascer de novo, que vão ser justificados pela fé em Jesus e vão ser santificados e vão perseverar até o fim. Deus, por presciência, pela sua onisciência, já sabe quem são esses, claro. Ele é o Criador do universo. Deus sabe tudo sobre nós. Deus sabe exatamente aqueles que vão perseverar até o fim, que foram regenerados, que foram justificados. Esses são os eleitos. Mas agora esse capítulo aqui, livre do pecado pela graça, ele vai falar da santificação, que é um processo. Diferentemente da regeneração e da justificação, que são atos de Deus, a santificação é um processo. Nós, quando recebemos o Espírito Santo dentro de nós, o nosso espírito humano recebe o Espírito Santo, nós somos o templo, morada do Espírito Santo. Agora esse Espírito Santo vai nos guiando no processo de santificação para sermos parecidos com Jesus. É isso que esse capítulo vai nos ensinar. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo tinha dito o seguinte: onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. E aí Paulo, já antevendo o que eles iam perguntar: peraí, Paulo, quer dizer que quanto mais eu peco, mais eu recebo a graça? E Paulo vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Se nós, quando vivificados pelo Espírito Santo, justificados pela fé em Jesus Cristo, morremos para o pecado, como nós vamos viver ainda para o pecado se nós já morremos para ele? De jeito nenhum. Porque o salvo é aquele que não tem prazer mais no pecado. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você gosta da intimidade com Deus, mais você quer servi-lo. Você quer andar em retidão com ele. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte?
O batismo em Cristo é a união com Cristo. Esse é o batismo que salva. Não é o batismo nas águas que ele dá a salvação. O batismo nas águas é uma confissão pública de fé. Então, o batismo em Cristo é feito na cruz, através do Espírito Santo. É como o ladrão na cruz foi batizado em Cristo. Esse é o batismo que salva, a união com Cristo. É como nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos em novidade de vida. Fomos sepultados com Ele, o velho homem. Ou seja, nós temos agora novidade de vida. Nós temos agora uma vida, para viver uma vida em comunhão com o nosso Deus. Mesmo depois de tudo isso, continuamos pecadores? Sim. Porque é a natureza humana, mas nós temos que entender que o nosso pecado é acidental, jamais deliberado. Nós não vivemos mais na prática do pecado. A vida de um verdadeiro convertido é uma vida de obediência à palavra de Deus. Ou seja, o amor é a evidência de um verdadeiro convertido. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Jesus ressuscitou num corpo humano glorificado. E Ele ficou ainda 40 dias aqui conosco, aqui na terra, para demonstrar que Ele ressuscitou dos mortos, para que não houvesse nenhuma dúvida, subiu aos céus e com 40 dias entre a Páscoa e a festa de Pentecostes, Ele mandou o Espírito Santo. Aliás, 50 dias. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A ressurreição de Jesus, Ele nos traz a certeza também que um dia nós ressuscitaremos. Porque Jesus disse que nós ressuscitaríamos num corpo glorificado, assim como Ele. Nós seremos parecidos com Jesus. Então, a ressurreição de Jesus traz para nós a esperança da glorificação. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, não teria sentido falar em salvação nem em glorificação. A ressurreição de Jesus traz para nós a segurança, a certeza que um dia também nós estaremos com Ele no corpo glorificado. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, a nossa velha natureza humana, para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos o pecado como escravos. O pecado, ele é um senhor. O pecado é um patrão. E o escravo é o trabalhador. E o que é que o pecado, que é o senhor, que é o patrão, paga ao escravo? O salário, que é a morte. Então, o salário do pecado é a morte, ou seja, o escravo, ele recebe um salário que é a morte. Mas quando Jesus veio e morreu na cruz, Ele levou cativo o cativeiro. Ali representa que na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados. Nós deixamos de ser escravos do pecado naquele momento, porque Ele levou cativo o cativeiro. E não é dizendo que Jesus desceu ali ao inferno para levar ali aqueles que estavam no Hades, no lugar do mundo dos mortos, que é uma separação, como muitos pregam, que é uma separação no Hades entre paraíso e inferno. Não, não há nada disso. Jesus não desceu ao inferno para pregar para mortos, por hipótese nenhuma. Ali são 3 textos que nós temos em Efésios e em 1 Pedro, que ali vamos ver claramente que Jesus mesmo disse que Ele foi para o paraíso, passou os 3 dias no paraíso, a sua alma, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Ele disse ao ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, na realidade, porquanto quem morreu está justificado do pecado, está livre do pecado. Quem morreu, aquele que morreu, aquele que está com Cristo, que foi
morreu com ele, ressuscitou com ele, está livre do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, né? Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele. Então, nós sabemos que a morte não tem domínio, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo que para os que crêem nele, há uma continuidade de vida. Há uma continuidade de vida para os que creem em Jesus Cristo. Essa vida é a vida eterna. Mas aqueles que não creem em Jesus Cristo terão morte eterna. Então a morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma só vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quanto a ter morrido de uma vez para o sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então nós vamos entender, meus irmãos, que nós vivemos para Deus. Aquele que foi vivificado pelo Espírito Santo, ele vive para Deus. Assim também vos considerai-vos, ou seja, viva de acordo, assim, mortos para o pecado, mas vivos para Deus com Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, ele mortificou o pecado na nossa vida. Mesmo continuando pecadores, mas o Espírito Santo, ele mortificou o pecado. Não há mais o desejo de pecar. A vontade carnal, ela foi mortificada, né, pelo Espírito Santo que recebemos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Quando nós vivíamos no pecado, quando nós estávamos acometidos da morte espiritual, o que era o desejo? Era o desejo no pecado. E nós usávamos nosso corpo, nosso instrumento do corpo, para o pecado. A língua, os braços, as pernas, tudo era usado para o pecado. Mas nem ofereceis cada um de seus membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Quando nós não conhecíamos a palavra, quando nós não tínhamos uma relação com Deus, os nossos membros eram usados como instrumento de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. E agora sim, uma vez que nós temos agora um corpo em que nós fomos regenerados, que nós temos agora uma relação de intimidade com Deus, agora nós vamos usar os nossos corpos, nossos membros do nosso corpo, como instrumento de justiça. A nossa boca, a nossa língua, as nossas mãos, os nossos pés, para andar para pregar o Evangelho, a nossa boca para falar de Deus, para pregar o Evangelho, para louvar o Senhor. É isso que agora nós vamos usar. Muda tudo, irmãos, muda tudo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A lei apenas dizia que nós somos pecadores. Mas a lei não tirava o pecado. A lei não livrava do pecado. Mas através da lei, ela é importante, sim, a lei é boa, a lei é santa, mas ela não nos salvava porque ninguém podia cumprir a lei. Mas, quando Jesus trouxe a graça, ele cumpre a lei em nosso favor. E aí ele vai dizer, ele vai agora fazer uma analogia entre a lei, a escravidão e a graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Mais uma vez aqui, Paulo, ele vai falar aquilo que ele já tinha dito, que diremos, pois,
Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, eu tenho que pecar mais para que eu receba mais a graça? Aqui ele repete essa mesma colocação. De modo nenhum, mais uma vez ele reflete. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, se é do pecado para a morte, ou a obediência para a justiça. Nós sabemos que nós, servos do Senhor, nós buscamos uma vida de obediência à palavra de Deus. Mas agora não somos mais servos do pecado, né? Nós somos servos da justiça de Deus. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. É o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que ele pegou. Nós agora temos consciência que Jesus, quando ele começa o seu ministério, lá em Cafarnaum, ele começa pregando arrependimento e dizendo que o reino de Deus está próximo. Então, esse evangelho agora, ele está na nossa mente, nos nossos corações. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça pela palavra de Deus. Tudo começa com a palavra de Deus. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Muda tudo na nossa vida quando conhecemos a palavra de Deus, quando nós nascemos de novo. Porque agora temos uma vida dedicada ao nosso Deus, uma vida de santidade, uma vida de obediência à sua palavra, num processo de santificação para sermos parecidos com Jesus. Naquele tempo que resultado colhestes, somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Quando uma pessoa anda numa vida em pecado, uma vida no pecado deliberado, quando ela não conhece a Deus, quando ela não é uma pessoa regenerada, e quando ela passa a conhecer a palavra de Deus, e quando ela recebe o Espírito Santo, ela tem vergonha, certo? Daquilo que ela fez. Aqueles que não nasceram no Evangelho têm uma data da conversão. É o dia que nascer de novo. É muito importante saber que naquele dia da conversão você foi batizado com o Espírito Santo. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas bom mesmo é aqueles que não têm essa data, porque já nasceram em Cristo Jesus e não sabem que essa data nem sequer existe, porque não sabem, porque já nasceram no Evangelho. Seus pais já nasceram no Evangelho e isso passou para os filhos. Mas, de qualquer sorte, quando nós nascemos no Evangelho, já depois de adultos, nós temos uma data, e essa data é a data que nós recebemos o Espírito Santo, que nós fomos batizados com o Espírito Santo. E a partir desse momento, nós temos a convicção, a certeza, que um dia estaremos com Jesus por toda a eternidade. Agora, porém, libertado do pecado, transformado em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Louvado seja Deus, meus irmãos. Nós temos agora a consciência que, quando nós nascemos de novo, quando nós somos libertos da escravidão do pecado, nós um dia vamos ter a vida eterna, vamos ter toda a eternidade com Jesus Cristo. E ele termina esse capítulo dizendo, porque o salário do pecado é a morte,
Nós já falamos que o pecado é um patrão, o pecado é um senhor. Ele paga um salário, o salário é a morte, ao seu escravo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqueles que não são mais escravos do pecado, aqueles que colocaram a fé em Jesus Cristo, aqueles que têm agora liberdade, não são mais escravos do pecado, que agora, dentro do nosso corpo, habita o Espírito Santo de Deus. Nós temos agora o dom gratuito de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É assim que ele termina este capítulo, dando aquilo tão importante para a nossa vida, que é a nossa salvação. Que Deus continue nos abençoando.